que você acha que está em jogo? Você acha que, de fato, há um novo ciclo de revoltas populares e que a direita, o capital, internacionalmente, pode reagir também com um novo ciclo de golpes mais duros e diretos? Como você vê esse cenário? Eu vejo esse cenário exatamente dessa forma. Eu acho que, na medida em que as populações entram em fase de ebulição e de explosão e dizem basta, o sistema toma medidas extremistas. A gente viu, aliás, no Chile, como recorreram a métodos da ditadura para controlar as populações. Então, por exemplo, cegaram, mutilação da polícia, cegando vários dos militantes. Usaram câmaras de tortura. Nós sabemos isso hoje. Portanto, o sistema, obviamente, radicaliza-se e, portanto, pode pôr em causa a democracia. Não tenho dúvidas nenhumas que, aliás, eles têm vindo a teorizar que a democracia não tem futuro, porque ela atrapalha o investimento. Ela atrapalha o investimento. Portanto, eu acho que as populações estão... E por isso é que eu tenho previsto, e de alguma maneira penso que os factos me dão dando razão, que no momento em que a democracia se torna incompatível com o capitalismo, são as esquerdas que eventualmente têm que tomar a liderança e não ter vergonha de liderar uma luta democrática radicalizando essa democracia, partindo da que existe para que haja uma realmente melhor, real e que seja verdadeiramente inclusiva, intercultural, em meu entender. E aí, obviamente, tem que entrar em choque diretamente com as três formas de dominação, como eu tenho vindo a identificar. Tem que ser anticapitalista, tem que ser anticolonialista, isto é, antirracista, e tem que ser antissexista. E digamos, contra a homofobia, inclusivamente. As três dominações estão aí, e elas estão a ativar-se umas às outras e atuam conjuntamente e estão a tornar a vida democrática cada vez mais difícil. O racismo está a aumentar em todo o mundo, o extermínio dos jovens negros no Brasil se incrementa, veja o que se está a fazer aqui no Witzel, é evidente. Eu ainda há pouco tempo estava na Maré, no Museu da Maré, exatamente a fazer um trabalho, e os helicópteros andam por cima da gente e matam crianças todos os dias, como sabe, não é? Portanto, o sistema está a dar uma resposta cada vez mais repressiva e cada vez mais ditatorial, ou seja, são mini-ditaduras que podem ser da polícia militar, que podem ser de um setor militar, não é ainda ao conjunto, mas estão realmente a comer a democracia. Portanto, esta resistência popular, a resistência é absolutamente fundamental para suster o sistema. Agora, temos nós uma narrativa alternativa, temos nós uma visão, digamos, que permita que as pessoas se revoltam contra algo, mas também se revoltam em favor de algo. Querem outra coisa. E é aqui que eu vejo a emergência, quer dizer, que eu vejo a emergência e as coisas novas que estão aí, é a gente ir para as comunidades e começar a ver o que é que as comunidades estão a tentar fazer. E não imagina, eu sei, porque o Guilherme é um homem do movimento social e tem estado com as periferias e tem estado com as populações, a criatividade que há hoje nas comunidades de economia camponesa, economia popular, economia feminista, economia indígena, economia... Inclusive agora você teve recentemente com as comunidades quilombolas no Maranhão. Exatamente, essas que eu gostava muito de me referir, porque é gente, de facto, das comunidades que eu pude visitar agora no Maranhão, que eu penso que está no olho do furacão e vai ser notícia nos próximos tempos no Brasil, não tenho dúvidas nenhumas, apesar de eu costumar dizer que os sociólogos são bons a prever o passado e não a prever o futuro. Eu acho que neste caso não é muito difícil, porque o senhor vê no Maranhão a rivalidade China-Estados Unidos em pleno. Dá-se um porto para exportar a soja à China e dá-se a base de Alcântara aos norte-americanos. Dá-me a impressão que há ali uma decisão no sentido de apaziguar ambos os imperialismos, um decadente e outro ascendente, não é? Agora, quem vê as comunidades vê que eles estão desenvolvidos. Eles têm eletricidade, eles têm internet, eles têm a escola, eles têm o peixe fresquíssimo, eles têm os produtos agrícolas, eles têm cultura, têm centros sociais de cultura, de saberes tradicionais. O que é que eles precisam mais? No entanto, esta gente está ameaçada de remoção agora com o tratado que se fez do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas com os Estados Unidos, que, a meu entender, é uma cedência à soberania, mas que, acima de tudo, tem uma base que é completamente falsa e que tem que ser denunciada. A base é que se deixou passar a ideia de que este acordo não envolveria nenhuma expansão da área de remoção. Portanto, não haveria remoção zero.
Isso é dito, aliás, pelo governador, uma pessoa que eu conheço bem, até tenho bastante estima por ele, por ser um governador progressista, que tem sido talvez a voz mais consistente contra Bolsonaro. E, portanto, tenho respeito por ele. Mas está preso ao modelo desenvolvimentista de que é mais desenvolvimento ver aqueles 20 barcos que estão diariamente a levar o minério da Vale, que o exporta através de São Luís do Maranhão, e não ver o desenvolvimento daquelas comunidades. Ainda continua a ser a mesma ilusão desenvolvimentista. Eu vejo que essas comunidades hoje estão a reagir, têm muita criatividade, têm as suas economias próprias, e eu vejo que elas estão a ser abandonadas em nome do progresso. O assassinato de líderes começa-me a preocupar. Eu sei que ainda agora acaba de ser assassinado um líder, o presidente do PSOL, na mesma cidade onde nasceu o Chico Mendes. Aliás, também era seringueiro. Isso é uma notícia que acaba de sair. E na semana passada, o Paulo Paulino Guajajara, a quem eu dediquei as minhas palestras no Maranhão, um guarda da floresta Guajajara, foi assassinado brutalmente pelos madeireiros no Maranhão. Portanto, eu vejo aqui realmente uma possibilidade de uma grande confrontação entre as comunidades e estes modelos, porque sabemos que a base de Alcântara tem todas as características e pelos documentos a que já tivemos acesso, que já não são secretos, é evidente que vai haver ampliação, é evidente que vai haver remoção de mais famílias. Eu agora quero ver, porque é um desafio que faço ao governador Flávio Dino, que me disse, se houver mais remoção, eu estou na linha da frente da defesa das comunidades contra a remoção. Ótimo. Se isso for levado à prática, muito bem. A titulação, as terras quilombolas e indígenas estão certificadas, mas não foram ainda tituladas. Eles agora, isto é muito importante para as comunidades rurais, é que quando há terras a titular, eles estão a propor que a titulação seja individual, família a família, e não a titulação coletiva. E sabe porquê? Porque a titulação individual, eu dou-te o título de terra, sim senhor, tu tens a tua terra, é individual, portanto podes comprar e vender quando quiseres. A pessoa é pobre, não tem possibilidade de investimento, teve uma dificuldade de família, vende. Naquela região do Maranhão vão vender. Para quê? Para que vão vendendo e depois fazem seus resorts turísticos. Eles depois vão ser empregados de mesa e vão ser mulheres de limpeza dos resorts. Foi assim na Colômbia, foi assim no México, não vai ser diferente no Brasil. Portanto, eu vejo que temos aqui que as esquerdas têm a olhar para este modelo desenvolvimentista que teve realmente uma vigência muito forte durante os tempos do PT e do governo do PT, mas numa conjuntura em que os preços eram tão elevados dos minérios e dos recursos naturais que dava para distribuir uma migalha significativa, Bolsa Família e outras coisas, às populações que realmente tiveram uma melhoria extraordinária do seu nível de vida. Não vai ser assim na próxima fase. Esta próxima fase já não está sendo, é evidente. E aí, boa, eu inclusive tive recentemente, junto com a Sônia Guajajara, lá no Maranhão, na região do Amarante, na terra indígena Araribóia, né, numa reserva dos Guajajara, e vi ali diretamente o trabalho dos Guardiães da Floresta, de que o Paulino Guajajara era um deles, né, que é quem, na verdade, preserva e como sobrevive uma raiz comunitária, uma luta com uma potência incrível, uma resistência muito forte e que tem que ser muito valorizada hoje num processo de renovação da esquerda. E eu queria te fazer uma pergunta nesse sentido, porque veja, recentemente nós tivemos uma vitória da esquerda brasileira, que foi a soltura do Lula. Uma vitória da democracia, uma vitória do campo progressista. Na verdade, eu acho que talvez a primeira vitória no nosso campo desde 2015. Foram só derrotas, né? O golpe, prisão, vitória do Bolsonaro, morte da Marielle, foram só derrotas. A soltura do Lula, embora ainda limitada, o processo não foi anulado, mas foi uma vitória desse campo. Agora, tem gerado também uma ilusão em alguns setores. Tipo, agora que o Lula está solto, então os caminhos são novamente só eleitorais. Até uma ilusão, pior ainda de alguns, dizendo agora temos que caminhar para o centro, chega de polarização no Brasil. Até algumas pessoas na esquerda um pouco em busca de um centro perdido, de um centro que não existe mais, e tentando essa recomposição. Eu acho que o que o Brasil nos mostrou nos últimos anos é que as instituições deixadas à própria sorte, sem a pressão popular, social, de ruas
para mudanças progressivas, elas declinam, elas decaem. Não é? Inclusive, ganhos institucionais são facilmente quebráveis, como um golpe. Claro. Né? A Dilma ganhou uma eleição e foi golpeada. O Lula poderia ganhar outra eleição e foi preso da maneira mais absurda por alguém que depois vira ministro do Bolsonaro. Depois de tudo isso, eu queria a tua avaliação de por onde passam os caminhos de uma renovação da esquerda no Brasil, na América Latina. Não, eu penso que a primeira coisa é nós notarmos que nesta fase de interregno, digamos assim, entre as globalizações, a direita perdeu qualquer lealdade à democracia. Serve-se dela quando é preciso, mas não a serve de maneira nenhuma, porque os interesses do investimento sobrepujam. Portanto, o que é que isto exige? É que nesta situação as esquerdas têm que se unir, têm que se articular, têm que ser pragmáticas. Nós temos, obviamente, que ter um novo conceito que não temos utilizado muito, que é o conceito da transição económica. Nós não podemos, de repente, deixar que o Brasil não dependa do petróleo ou do agronegócio. Não pode fazer-se de um momento para o outro. Mas temos que começar a sinalizar uma política de transição que mostra que esta não é a direção, porque não é a direção da ecologia. Os jovens do mundo sabem, por todo o mundo, que este sistema vai destruir a Terra, vai destruir o planeta, e não há um planeta B. Portanto, eu penso que a primeira coisa é que realmente haja uma articulação de esquerdas em função de três princípios. A democracia tem que ter três dimensões. Tem que ter uma dimensão política, que é aquela tradicional, os partidos, movimentos, as organizações sociais, os movimentos sociais, é absolutamente fundamental, e a articulação de uma democracia representativa com a democracia deliberativa ou participativa. Mas tem que haver uma democratização social, e isso é a luta contra o racismo, é a luta contra o patriarcado, é a luta contra a homofobia, porque ainda continuamos em muitos movimentos com a ideia de que a minha luta é mais importante que a tua. É preciso fazer uma distinção muito clara entre lutas urgentes e lutas importantes. As lutas são todas importantes, se forem anticapitalistas, antirracistas, antipatriarcais. Agora, obviamente pode haver uma luta mais urgente num certo momento. Se de repente começam a matar as pessoas trans, como tem acontecido no Brasil com grande intensidade em algumas cidades, a luta contra a homofobia, a luta contra as orientações sexuais diversas, pode ser uma luta mais urgente que outras lutas, mas todas são importantes, não é? Portanto, esta ideia da distinção entre lutas importantes e lutas urgentes é absolutamente para uma nova cultura. A cultura da transição é esta, é que realmente a partir de agora, todas as formas de desenvolvimento têm que ser feitas cumprindo rigorosamente as ideias que nós tínhamos no sistema internacional e que não estão a ser cumpridas. Não está a ser cumprido o estudo de impacto ambiental no Maranhão. Não foi feita consulta prévia às comunidades quilombolas e indígenas. Até lhe devo dizer que o Governo tem neste momento um programa mais ou menos secreto que levar de que a Advocacia Geral da União, que anteriormente equiparou as comunidades quilombolas às comunidades indígenas para consulta prévia, sejam separadas. Só as comunidades indígenas é que tinham direito a uma consulta prévia. Ora bem, isto é para enfraquecer, obviamente, as comunidades e dividi-las. Nós temos que ver que as esquerdas têm que ver a unidade das comunidades e dos movimentos. O movimento do MST não pode, no Maranhão, estar apenas solidário com as comunidades quilombolas. Tem que assumir como sua a luta dos quilombolas e dos indígenas. Nós temos que assumir as lutas como nossas e não ser apenas solidários, porque a solidariedade não chega de maneira nenhuma. É preciso correr riscos nisso. Portanto, eu acho que é por aí, e com ideias de que há uma alternativa, e essa alternativa, por exemplo, neste momento, dá-me a impressão que nós não podemos ir contra o tratado, está aprovado, digamos assim. Agora, não vai haver mais remoções, vai haver impacto ambiental, pelo menos há estas coisas, e titulação de terras, e titulação coletiva. Se isto não se fizer minimamente, nós vamos destruir. Aliás, devo-lhe dizer que um outro projeto secreto que está por aí, e que isso então, é por isso que eu acho que a base de Alcântara se destina a ser um Guantánamo novo, no Sul. Os Estados Unidos precisam de uma base para a sua frota do Atlântico Sul. Este lugar é o lugar mais próximo da Europa, onde estamos neste momento, na base de Alcântara, tem uma posição privilegiada geoestratégica, e fala-se já também de um velho projeto da Marinha brasileira de fazer ali uma base naval na Baía de São Marcos. Ora, veja, faça as contas, nós não somos parvos. Uma base naval brasileira, base de Alcântara privada, é tentar realmente criar
uma nova Guantánamo. As experiências das bases norte-americanas é conhecida no mundo, os japoneses estão a tentar fechá-las, porque é uma perda de soberania, o Brasil aparentemente está a abri-las. Portanto, acho que as esquerdas têm que estar muito mais, têm que fazer isto, estar a olhar para dentro, para os locais, para as comunidades e olhar para o global. Tem que fazer esta dupla análise de escalas. Por vezes a esquerda, o que é que ficou? Qual foi o seu drama? Ficou muito na escala nacional. Nem entende as comunidades locais, não tem discurso para elas, nem tem o discurso global, porque pensa que é tudo teoria da conspiração. Portanto, eu vejo uma alternativa e vejo pragmaticamente uma transição que tem que ser feita a partir das esquerdas e não com as direitas. Isso é uma ilusão. O centro nunca existiu. Fiquei muito satisfeito de saber, quando o presidente Lula saiu da prisão, a dizer que saía mais à esquerda. Finalmente ele deu-se conta que as elites brasileiras se serviram dele enquanto puderam. Quando não serviram, mandaram-no prender. Não é? E certamente, se acharem que ele é um estorvo para elas no futuro... Podem colocá-lo de novo na cadeia. Podem neutralizá-lo de uma ou de outra forma. Nós temos que renovar, e o presidente Lula, neste momento, o seu papel é isso que eu de alguma maneira lhe posso recomendar, é que ele devia ser realmente... Ele é um homem conciliador, como a gente sabe, mas não é conciliação de classes, que isso acabou, e para o centro e para a direita. É conciliação dentro das esquerdas, entre partidos e movimentos, para esse novo modelo, digamos, de desenvolvimento, que respeita as comunidades, os territórios, as culturas, os seus modos de vida, sejam comunidades do MST, do MTST, quilombolas, indígenas. É aí que está o futuro das esquerdas e não noutro lugar. Muito bem, Boa. Por último, o medo tem marcado muito a política no mundo. Sim. O Spinoza dizia que o medo e a esperança são as duas emoções básicas. Exatamente. O que você acha, de maneira muito sintética, que uma esquerda renovada pode fazer para superar o medo e voltar a inspirar a esperança? Essa era a melhor pergunta que você me podia fazer, não é? Porque eu sou um espinosista e que tenho realmente muito dito e falado muito desse equilíbrio necessário entre o medo e a esperança, porque se só houver medo, a gente desiste. Se só houver esperança, a gente tem muito excesso de confiança e não tem medo dos nossos inimigos. Eu penso que o mundo realmente está extremamente desequilibrado, porque a grande população do mundo tem medo e não tem esperança. A grande parte da população do mundo tem medo de ser morto, tem medo de perder o emprego, tem medo da poluição, tem medo da violência, tem medo e não tem esperança. Espera, mas sem esperança, não é? E há uma pequena minoria que só tem esperança, porque não tem medo de inimigos nenhum. Se São Paulo estiver muito poluído, podem comprar uma ilha no Pacífico, enquanto as ilhas lá estiverem, porque também com o aquecimento global podem desaparecer, e portanto não têm nenhum medo de nada. Eu acho que o grande problema é que o capitalismo perdeu o medo porque pensa que já não tem inimigos. Eu penso que a democracia radicalizada à esquerda, como eu a prevejo, ela tem que voltar a saber meter medo a quem só tem esperança para dar esperança a quem só tem medo. E, portanto, é isso que nós temos que fazer. O medo precisa mudar de lado. O medo precisa ser mais equilibrado, obviamente. Os que têm só esperança têm que ter algum medo e os que têm medo têm que começar a ter esperança, obviamente. Muito bem, muito bem. Boa, muito obrigado por vir tomar esse café comigo aqui. Uma satisfação enorme esse papo com Boaventura de Souza Santos. Vocês vão poder assistir, claro, quem está assistindo até agora na íntegra, e também as pílulas que nós vamos soltar em todas as redes sociais. Valeu, até o próximo Café com Bulls. Para fazer um bom café, meu bem.